Já aconteceu com você de pensar em alguém e essa pessoa aparecer pouco tempo depois? Ou ainda ouvir pela primeira vez o nome de um livro, de uma cidade ou de uma ideia, e de repente aquilo começar a surgir em todos os lugares, como se o universo tivesse decidido repetir até que isso fosse notado. A maioria das pessoas chama isso de coincidência e a vida segue. Será que essa explicação não é simples demais para fenômenos que acompanham a humanidade há tanto tempo? Carl Jung acreditava que alguns acontecimentos não estão ligados pelo acaso, mas pelo significado. E o mais curioso é que culturas separadas por continentes inteiros chegaram a observações muito parecidas muito antes de a psicologia moderna existir. Talvez a vida esteja enviando sinais o tempo todo, e a maior diferença entre as pessoas não seja quem recebe esses sinais, mas quem consegue percebê-los. Neste vídeo, será explorada uma das ideias mais intrigantes da psicologia e da filosofia moderna. Uma teoria capaz de mudar a forma como alguém interpreta encontros inesperados, oportunidades repentinas e até momentos que pareciam completamente aleatórios. Porque se certas coincidências realmente possuem significado, a pergunta deixa de ser "isso foi acaso?" e passa a ser algo muito mais desconfortável. O que exatamente eu deixei de perceber até agora? Carl Jung não foi apenas mais um nome em livros de psicologia pendurados em estantes empoeiradas. O psiquiatra suíço passou boa parte da vida tentando entender por que pessoas diferentes sonham com símbolos parecidos, têm medos semelhantes e carregam perguntas que parecem atravessar gerações inteiras. Enquanto muitos estudiosos observavam apenas o comportamento visível, Jung decidiu explorar aquilo que existia nos bastidores da mente, como quem entra em uma biblioteca antiga, segurando apenas uma lanterna e muita curiosidade. Durante sua jornada, ele percebeu que o ser humano não é formado apenas pelas experiências pessoais, mas também por camadas mais profundas que parecem conectar histórias, mitos e emoções de povos separados por oceanos e séculos. Foi dessa investigação que nasceram conceitos ligados ao autoconhecimento e ao entendimento das partes ocultas da personalidade. Curiosamente, Jung costumava observar seus próprios sonhos e registrar detalhes como um explorador desenhando mapas de um território ainda desconhecido. Talvez o aspecto mais intrigante de Jung tenha sido sua disposição em estudar fenômenos que muitos cientistas preferiam ignorar por parecerem estranhos demais. Ele acreditava que algumas experiências da vida carregavam um significado que ultrapassava o acaso puro e simples. Afinal, quem nunca pensou em alguém e recebeu uma mensagem dessa pessoa minutos depois? Para Jung, acontecimentos assim poderiam ser pistas de que existe uma lógica invisível costurando certos momentos da existência, e era justamente aí que sua investigação começava a ficar ainda mais fascinante. Jung deu um nome curioso para aqueles acontecimentos que parecem escapar das regras normais da probabilidade: sincronicidade. Para ele, certos eventos não estavam ligados por causa e efeito, mas por significado. Era como se duas peças de quebra-cabeça, montadas em lugares diferentes, resolvessem se encontrar exatamente no momento certo. Um livro mencionado por um amigo aparece horas depois em uma vitrine, ou uma resposta surge justamente quando alguém estava prestes a desistir de procurar por ela. Um dos episódios mais famosos aconteceu dentro do próprio consultório de Jung. Enquanto uma paciente relatava ter sonhado com um escaravelho dourado, um inseto muito parecido bateu na janela naquele exato instante. O fato por si só poderia ser apenas uma coincidência curiosa, mas Jung percebeu que o impacto emocional daquele momento produziu uma mudança profunda na forma como a paciente enxergava sua própria vida. Às vezes, não é o evento que importa, mas o significado que ele carrega para quem o vive. Segundo essa visão, a vida pode funcionar mais como uma conversa cheia de símbolos do que como uma sequência fria de acontecimentos aleatórios. Algumas pessoas começam a perceber números repetidos, encontros improváveis ou oportunidades surgindo em momentos decisivos do próprio caminho de autodesenvolvimento.
Jung não sugeria abandonar a razão ou transformar tudo em mensagem secreta do universo. Ele apenas convidava as pessoas a observarem com mais atenção aquilo que normalmente passaria despercebido. E quanto mais ele observava esse fenômeno, mais percebia que ideias parecidas já existiam muito antes dele nascer. Muito antes de Jung colocar a palavra sincronicidade no papel, diferentes civilizações já observavam que certos acontecimentos pareciam conversar entre si de maneiras difíceis de explicar. Na antiga China, por exemplo, estudiosos do I Ching acreditavam que o momento em que uma pergunta era feita já carregava em si parte da resposta. Não se tratava de prever o futuro como num truque de mágica, mas de perceber padrões entre o mundo exterior e o estado interior de quem perguntava. Entre vários povos indígenas, sonhos, encontros com animais e eventos incomuns eram interpretados como sinais que mereciam atenção e reflexão. Se alguém encontrasse repetidamente a mesma imagem, o mesmo símbolo ou até a mesma situação se repetindo em diferentes contextos, aquilo poderia representar um convite para olhar para dentro antes de agir para fora. Curiosamente, até hoje muita gente mantém pequenos rituais pessoais, mesmo sem perceber que está repetindo hábitos ancestrais de observação do significado das experiências. No Oriente, tradições filosóficas como o taoísmo enxergavam a realidade como uma rede de relações invisíveis, onde acontecimentos aparentemente separados participavam de um fluxo maior. A ideia não era controlar esse fluxo, mas aprender a percebê-lo, quase como quem aprende a ouvir uma música distante em meio ao barulho do dia a dia. Talvez por isso tantas culturas, sem contato umas com as outras, tenham chegado a conclusões parecidas. A pergunta que começava a surgir então era ainda mais desconfortável. Se algumas coincidências realmente carregam significado, como alguém poderia distinguir um padrão verdadeiro de uma simples casualidade? Jung jamais afirmou que toda coincidência escondia uma mensagem secreta do universo, ou que o ser humano deveria sair interpretando cada folha que cai da árvore como um aviso cósmico. O critério principal, segundo sua visão, era o significado pessoal do acontecimento. Quando um evento externo se conecta de maneira profunda com um pensamento, uma emoção ou um momento decisivo da vida, a experiência costuma deixar uma sensação difícil de ignorar, quase como se algo finalmente tivesse se encaixado no lugar certo. Uma forma prática de observar isso é manter um registro simples de sonhos, encontros inesperados e acontecimentos que provocam forte impacto emocional. Muitas pessoas percebem padrões apenas quando olham para trás e unem pontos que antes pareciam desconectados. Um livro encontrado por acaso pode abrir portas profissionais anos depois, ou uma conversa aparentemente banal numa fila de supermercado pode mudar completamente a direção de uma decisão importante. A vida, às vezes, possui um estranho senso de humor e adora esconder capítulos inteiros atrás de detalhes minúsculos. Talvez a pergunta mais importante não seja se coincidências existem ou não, mas se alguém está realmente atento ao que acontece ao redor. Em meio às notificações, prazos e distrações do cotidiano, muitos sinais acabam passando despercebidos como estrelas apagadas por luzes da cidade. O exercício da observação, da reflexão e do propósito pode transformar acontecimentos comuns em oportunidades de crescimento e compreensão. E, curiosamente, quanto mais algumas pessoas prestam atenção nesses padrões, mais parecem encontrá-los em lugares onde antes enxergavam apenas acaso. Talvez a verdadeira riqueza não esteja em encontrar respostas definitivas, mas em desenvolver a capacidade de fazer perguntas melhores. Quantas oportunidades passaram despercebidas porque pareciam simples coincidências? Quantas conversas, encontros ou acontecimentos foram ignorados apenas porque não se encaixavam na lógica habitual? O conhecimento sempre começa quando alguém decide observar o mundo com mais atenção do que a maioria das pessoas está disposta a observar. Se existe algo que a história, a filosofia e a psicologia parecem ensinar em conjunto,
é que a curiosidade continua sendo uma das ferramentas mais poderosas de transformação humana. E agora fica a pergunta: quais acontecimentos da sua própria vida começaram como simples coincidências e, olhando para trás, parecem ter mudado completamente o seu caminho? Compartilhe sua experiência nos comentários, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando ideias que podem transformar a forma como você enxerga a realidade ao seu redor.